Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Verdades. Hoje a gente vai conversar sobre algo que tem sido muito presente nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas, mas que muitas vezes a gente não dá a devida atenção. A sobrecarga emocional e o burnout. Como a gente está dentro do mês de setembro e a campanha do Setembro Amarelo, onde nós falamos muito sobre a prevenção do suicídio e, na realidade, a promoção de saúde mental, esse é o momento em que nós vamos olhar para esses dois temas com muito carinho. Nesse primeiro momento, eu queria que a gente compreendesse um pouco mais de onde vem essa sobrecarga emocional. Sabe quando constantemente você se sente cansado, você se sente sobrecarregado, você sente que tem um peso em cima de você, você sente que você não consegue descansar direito, sempre cansado, sempre com aquela sensação de eu precisava de um tempo, eu precisava respirar, eu precisava de mais tempo para eu poder descansar, eu precisava de algo para espairecer a minha mente. E constantemente isso vem para você, mas você não encontra a possibilidade de fazer isso em nada. Ou as coisas que antes tinham muito prazer para você, coisas que eram tão empolgantes, hoje já não são mais. É nesse momento que talvez você esteja passando por uma sobrecarga emocional e isso tem se acumulado dentro de você. O que pode acontecer, e aí eu queria de novo dividir aqui com vocês em 3 pontos. O primeiro deles é como que isso acontece? Como que isso se inicia? Como que isso começa? Normalmente, essa sobrecarga, quando a gente fala de sobrecarga, a gente está falando de um acúmulo de coisas. Consegue perceber? Imagina que você tem uma caixa e você começa a colocar muitas coisas dentro dessa caixa. Ela tem um limite, ela tem um tamanho. Então, conforme você for colocando coisas ali, uma hora ela vai ficar sobrecarregada. E a função da caixa muitas vezes é guardar ou te ajudar a transportar algo de um lugar para o outro. Se o que tiver ali dentro for muito pesado e estiver além da capacidade daquela caixa, ela vai se romper, ela vai rasgar, ela não vai suportar aquilo ali. Com as nossas emoções, com a nossa mente, é a mesma coisa. Imagina que você está acumulando dentro de você um monte de responsabilidade, pressões externas, uma autocobrança, culpabilização, sempre um sentimento de eu preciso produzir, eu preciso dar conta de tudo, e a sua caixa vai se enchendo e ela está prestes a romper. É exatamente isso que acontece com a nossa mente. Eu não sei se você sabe, mas a expressão burnout, ela vem de um conceito onde é como se a gente pegasse fogo de fora para dentro. Consegue entender essa dinâmica? É como se todas as coisas externas fossem inflamando algo e entrasse dentro da nossa mente, entrasse dentro do nosso coração, entrasse para dentro da nossa alma. E isso começa a queimar e nos implodir. É exatamente isso que acontece com a sobrecarga. São coisas externas que vão se acumulando dentro de nós e que a gente, quando vê, não tem mais controle daquilo. A gente vê uma sociedade onde o trabalho exige muito, pessoas que ocupam posição de liderança são constantemente cobradas, não importa onde estejam, pressões dentro da família, pressão dentro das amizades, tudo isso pode fazer com que essa sobrecarga emocional tenha a sua origem dentro de cada mente, de cada coração, de cada alma. Muitas vezes a origem ela não está só no excesso, mas também na forma como a gente interpreta algumas coisas. Como eu disse antes, eu preciso dar conta de tudo, se eu não fizer ninguém vai fazer, eu preciso resolver isso daqui, eu preciso abraçar o mundo, eu preciso ser um super-herói. E na realidade, a gente não tem estrutura para isso. E isso também faz com que a nossa caixa emocional, ela vá começar a dar indícios de que ela vai se romper. Muitas vezes o adoecimento emocional, ele começa de uma forma muito silenciosa. E essa sobrecarga, muitas vezes, ela não é percebida. Infelizmente, a gente vive em um contexto onde essas pequenas coisinhas que vão acontecendo, como eu disse, de forma silenciosa, elas têm sido glamourizadas, elas têm sido supervalorizadas.
Faz o seguinte, volta alguns episódios e ouve o nosso podcast sobre a produtividade. Você vai entender do que eu tô falando. Tá, Nath, mas e como que isso se desenvolve? Essa sobrecarga, ela vai levar a gente para um lugar de paralisia. E é exatamente aqui que começa o nosso ponto de alerta. Porque não começou no momento em que se paralisa, começou lá atrás. E essa sobrecarga, ela vai levando a gente não só para um cansaço físico. Imagina que o cansaço físico, ele já é o último estágio. Existe uma paralisação e uma sobrecarga que ela é muito mais emocional e mental. Eu sempre digo isso, que o cansaço mental, emocional, ele é muito mais difícil da gente conseguir resetar do que o cansaço físico. Se você correr 10 quilômetros, você passa por uma noite de sono, uma noite de descanso e o seu corpo ele vai conseguir se regenerar. Porque ele tem essa função, né? O nosso corpo ele consegue fazer essa regeneração. Claro, dentro de uma vida saudável. Mas quando a gente fala do cansaço emocional e mental, parece que muitas vezes não tem o que a gente faça que consiga fazer com que a gente descanse. É nesse momento em que a gente começa a perceber uma dificuldade de se concentrar. E aí parece que nada do que eu vou fazer tem a minha atenção completa. Nada do que eu vou me propor a executar me tem de fato 100% ali. O esquecimento. Coisas naturais, coisas que você cotidianamente lembrava, passam a simplesmente a ser um borrão branco na sua cabeça. A sensação de estar sempre em atraso, a sensação de estar sempre em débito, a sensação de estar sempre para trás. Isso é extremamente cansativo. Uma desmotivação e aí, por consequência, um isolamento. Porque a gente começa a pensar que ninguém vai entender, que tá tudo errado, que a gente não é suficiente, que a nossa presença ela é pesarosa, que a nossa companhia é extremamente desgastante, que tá com a gente é chato. Muitos pensamentos começam a vir nesse momento e eles não vêm para ajudar. Na realidade, eles se tornam só mais um peso dentro daquela caixa. Muitas pessoas elas sentem essa culpa, porque muitas vezes elas não conseguem reagir, o que só intensifica todo esse ciclo. Quando a gente fala sobre esse peso que a gente carrega, a gente chega muitas vezes nesse lugar de desesperança. E aí é que a gente precisa reconhecer os sinais. Isso é fundamental para a gente buscar ajuda antes mesmo que esse sofrimento se torne insuportável. E claro, é exatamente aqui que está o nosso terceiro ponto. Como que a gente pode resolver isso? Você sabe que o Entre Verdades, ele sempre traz, de uma forma muito leve, um caminho para a gente sair desse lugar que talvez esteja doendo. E que talvez você esteja aí do outro lado, percebendo esses primeiros sinais. Então eu quero te ajudar a já agora. Pensa comigo que é um passo prático, tá bom? Então, o primeiro de tudo é falar. Você precisa trazer a consciência que é importante você falar, compartilhar, pedir ajuda. Seja em psicoterapia, seja com amigos da sua confiança, se existe um lugar seguro dentro da sua família, isso é extremamente importante. E também um ato de autocuidado. Não só de coisas superficiais, mas o descanso, o limite, apoio emocional, tudo isso tem que vir para nossa consciência. Vamos pensar então em passos práticos. Aprenda a dizer não. Desenvolver o hábito de dizer não e estabelecer alguns limites vai ser muito difícil. Confie em mim, mas não é impossível. A gente pode fazer um episódio só falando sobre estabelecer limites, que eu acho que vai ser bem legal. A gente precisa muitas vezes nos nossos dias fazer pausas reais, mesmo que curtinhas, coisas bem pontuais e intencionais. Faça pausas e reflita sobre o que está acontecendo. Obviamente, cuide do seu corpo. Sono, alimentação, movimento, o momento de você contemplar a natureza. Isso tudo vai fazer uma diferença gigantesca para os seus dias. Conecte realmente a sua vivência, o seu dia a dia com esse lugar de descanso.
esse lugar de autocuidado. Isso vai ser muito importante para você. Cuidar da nossa saúde mental é sim um ato de prevenção e também de amor próprio. Esse é o lugar onde a gente promove a nossa saúde mental. A gente não precisa esperar o extremo para começar a buscar ajuda. Quando a gente reconhece isso, é importante dizer que não é um sinal de fraqueza. Não é algo que é ruim ou algo que te coloca num lugar de vulnerabilidade num sentido pejorativo. Não. Na realidade, a vulnerabilidade, o ato de conseguir pedir ajuda exige muita coragem. Você não precisa carregar tudo sozinho. Falar o que você sente é parte do processo de cura. Se esse episódio fez sentido pra você e se você conhece alguém que tá passando por isso, encaminha, compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que pode ser um momento também dela começar a olhar pra dentro e caminhar pra esse lugar de não se sobrecarregar emocionalmente. Eu te vejo no próximo episódio e tem muita coisa legal vindo por aí. Tchau!